Olá, povo de Deus, quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Bem-aventurado Inácio de Azevedo e companheiros, 17 de julho de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 10, de 5 a 7 e de 13 a 16, e Mateus 11, 25 e 27. Assim fala o Senhor: Ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava, seu propósito não era esse, pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois, diz o rei da Síria, realizei isso pela força da minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros, derrubei de golpes os ocupantes de altos postos. Minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa ou abrisse o bico, e desse um pio. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso, enviará o dominador, senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. O contexto de nosso texto de hoje retrata o período da iminente ocupação de Judá pelos assírios. O primeiro Isaías, que foi tão próximo dos reis Acás e Ezequias, percebe que não é ouvido nem por um e nem por outro. É certo que as políticas dos reis eram acentuadamente diferentes. Enquanto Acás, para se defender dos ataques da coligação sírio-efraimita, fez aliança com os assírios e se entregou à vassalagem, Ezequias decidiu fazer oposição aberta ao Império Assírio. Tanto o rei quanto o outro ignoram os oráculos de Isaías, que urgia para a fidelidade total e exclusiva a Deus. Somente Deus poderia garantir segurança a Judá, pois tudo está em suas mãos. Ele que é o Senhor da história. Nosso texto retrata de maneira metafórica a visão de Isaías, que acredita serem os assírios um instrumento de Deus para provocar a conversão do reino do sul, Judá. Nesta perspectiva, Isaías coloca Deus falando que Assur, rei assírio, é vara de sua cólera, bastão em suas mãos, instrumento de sua indignação. Tudo isso servirá para esmagar Judá, que não quis ouvir a voz do Senhor anunciada por Isaías. Também fica claro que Assur não tinha consciência de que estava sendo usado pelo plano de Deus. Ele até se gabava de seus planos contra Judá, pensando serem seus. Porém, toda a sua ação já estava prevista por Deus para castigar Judá. Aqui aparecem as metáforas de Isaías ironizando Assur, que mesmo sem o saber está sendo guiado pelas mãos de Deus. Acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que o corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira. E conclui que a vitória dos assírios é momentânea, pois o Senhor dos exércitos vai dissolver a gordura e no lugar do esplendor lavrará um incêndio,
o fogo a faiscar. A teologia de Isaías apresenta a sua convicção de que a grandeza de um povo não está na política ou sabedoria humanas, mas na fidelidade aos desígnios de Deus. Mateus 11, 25, 27. Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O evangelho de hoje vem para confirmar a teologia de Isaías também, pois não são os grandes, os poderosos, que se sobreporão aos pobres no reino dos céus, mas sim os que confiam no Senhor, escutam e compreendem a palavra do Pai. E isso porque o Pai quis que assim fosse. O texto de hoje traz mais uma das belas orações de Jesus. É uma oração de louvor, como que agradecendo ao Pai por ter preferido os pequeninos e não os poderosos do mundo. Depois de condenar as cidades que o rejeitaram, Jesus se volta ao Pai em postura de ação de graças. De fato, pela sua prática, Jesus vai percebendo que são os pequeninos, os portadores da boa nova da revelação. Na mesma perspectiva das bem-aventuranças, Jesus inverte a lógica comum. Nas bem-aventuranças, felizes são os pobres, perseguidos, difamados, os pacíficos, que têm fome e sede de justiça. Os pequeninos das bem-aventuranças são aqueles aos quais foram revelados os mistérios do reino. É óbvio que o pequenino, por excelência, é o próprio Jesus, que se identifica com todos os pequeninos do mundo. Os sábios e entendidos são como um copo cheio, não cabe mais uma gota sequer. Sabe aquelas pessoas às quais você não tem nenhuma novidade a contar, pois de tudo já sabem, tudo dominam? Assim se comportavam os mestres da lei, os donos da ciência religiosa, que também se julgavam donos de Deus. É a eles que Jesus se refere de maneira tão contundente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Jesus não teve problema de se comunicar com os camponeses famintos, os enfermos de toda a ordem, que até pensavam que bastava tocá-lo para ficar curado, ou que tinham certeza de que uma palavra sua era suficiente. Celebramos hoje a memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. Ele foi um sacerdote jesuíta que fazia missão no Brasil e foi buscar outros colaboradores em Portugal. Porém, quando estava a caminho do Brasil, foram surpreendidos por pessoas que se opunham à missão católica e ali pelas Ilhas Canárias, e foram todos martirizados em 15 de julho de 1570. Um beijo no seu coração.